E agora vamos para o Cadeira na Calçada conversar com uma figura muito querida, que é dita a revista Cidade Verde, que é a Dina. Eu trouxe uma rosa branca para ela. Vamos conversar sobre os trabalhos dessa moça aqui. Bom dia, Dina. Tudo bem? Bom dia, meu querido. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Olha que delicadeza. Já começa com um gentleman. O nome disso é suborno do carinho. Vamos embora. E aí? A gente veio mostrar a edição da revista Cidade Verde e dizer que já está chegando uma nova edição da revista Cidade Verde nas bancas. Muito bem. Mas você sabe que eu não vim aqui para isso, não. Ah, não é para mostrar a revista, não? Não, senhor. Então, está enganadíssimo. Depois dessa rosa branca que eu recebi aqui do professor Cinéas querido, eu vim lhe dizer que eu vou lhe entrevistar aqui no Cadeira na Calçada. Mas peraí, tudo que eu tinha para dizer a cidade já sabe, minha filha. Vai perder tempo. Não, eu vou lhe perguntar coisas que ninguém... Mulher não pode, nada de mulher, porque dá cisânia. Não fala nada de mulher, pelo amor de Deus. Vamos embora, o que tu queres? Vamos aqui na Cadeira da Calçada começar relembrando daquele dia quando você tinha 16 anos de idade, o filho da dona Porcina e do seu Liberato desceu lá na Praça Saraiva com a passagem só de vinda para a capital, para Teresina, vindo lá de Caracol. O que se passava na cabeça daquele garoto? A minha mãe só usava verbo no imperativo. Era uma pessoa curiosa, né? Ela não usava no outro tempo. Eu cheguei da feira, eu trabalhava como camelô na feira vendendo. Eu era bufarinheiro, uma palavra que ninguém conhece mais. Bufarinheiro, vendedor de quinquilharias. Cheguei em casa, no final da tarde, ela falou, você vai a Teresina amanhã. Eu disse, hein? Você vai para Teresina amanhã. Você vai. Ela não perguntou, você poderia ir? Você gostaria de ir para Teresina amanhã? Eu disse, fazer o que em Teresina? Vai estudar. Mas, mamãe, sem mais, sem menos, amanhã você sai cedo no carro do Fabrício, carregado de feijão, e vai para Teresina. Então, não deu tempo de eu pensar nada. Ela não me deu nem a possibilidade de eu sofrer por antecipação. Não houve tempo para isso. E no dia 2 de maio, nesse horário, mais ou menos, que vocês estão agora no programa, me derramaram ali na Praça Saraiva. Agora, vocês imaginem, fazia uma manhã esplendente, essas manhãs de maio de Teresina, e eu só via cinza. Eu não conseguia ver nada. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Mas apareceu uma moça, digamos, piedosa, e me levou para uma pensão. A pensão se chamava Pensão Nova. A pensão se anunciava à distância. O cheiro de urina estava na porta da pensão. Bom, eu fui ficando e fiquei. E agora, então, são 50 anos de Cinéas Santos em Teresina, agora exatamente dia 2 de maio. E aí, quando você olha para trás e vê toda a sua trajetória, o que você pensa? Qual é a conclusão que você chega, Cinéas? Você sabe de uma coisa? Se não fosse o Paulo... Eu morro de medo do Paulo Machado morrer antes de mim. O Paulo Machado é minha memória. O poeta Paulo Machado. De repente, o Paulo me conta coisas que fiz em Teresina que eu não poderia imaginar. O quanto... E veja, Dina, hoje nós podemos realizar algumas coisas. Eu tenho esse programa, eu sou uma pessoa relativamente conhecida, tenho facilidade para ter acesso à mídia e tal. Agora você imagina um camarada feio, pobre, besta, morando longe, realizar coisas em Teresina sem ter apoio de ninguém, absolutamente ninguém. Eu nunca parei de produzir. De 66 para cá, eu nunca parei de produzir coisas. E o curioso, as primeiras crônicas que escrevi em Teresina já tratavam dos problemas que eu continuo tratando hoje. E me conte, como foi que você se descobriu escritor? Não, eu menino ainda no sertão, ouvi uma tia minha cantando um folheto de cordel. Cantando, eu devia ter 7 anos, era analfabeto, morava no sertão do Caracol. E a minha tia começou a cantar uma história. Era uma história tão bonita, ela narrava um pedaço, cantava outro, narrava, cantava. Quando ela terminou, eu estava em prantos. E aí ela me abraçou e eu disse, quando eu crescer eu quero fazer isso. Eu não sabia que aquilo era poesia, eu não sabia que aquilo tinha um nome. Eu só disse a ela, eu quero fazer isso. E aos 12 anos de idade, o meu irmão sanfoneiro, que já esteve aqui nesse programa, me convidou. Eu aprendi a ler rapidamente, no sertão ainda, com a minha mãe. Eu aprendi a ler para ler folhetos. Eu lia todos, decorava todos. Com 12 anos de idade, meu irmão me chamou e disse, vamos fazer um folheto. Eu digo, vamos, qual é o tema? O namoro de hoje em dia. Mas eu não namorei ninguém, eu não sei nada de namoro. Eu disse, não, eu dou a matéria-prima e você escreve. Mas meu irmão me contava umas histórias pavorosas, cabeludas, tenebrosas, e eu tchan. E fui ler para os colegas. E aquilo foi um sucesso incrível. Eu me empolguei um pouco, esqueci que a dona Porcina estava por perto.
quando esses meus amigos saíram, ela me deu uma surra. Mas foi uma daquelas surras que quando eu penso, dói. Depois me obrigou a ir ao confessionário para eu não perder a minha preciosa alma para o Satanás. Você está me entendendo? Aliás, a Dona Porcina é um motivo, é sua musa inspiradora. Sempre. Aí, uma mãe não pode mais dar uma palmada numa criança porque vem o Ministério Público, a pastoral do menor, eu apanhei de caibo, de pilão e morria de amores pela minha mãe, já a consagrei num livro que você conhece, dedicado a ela. As minhas crônicas, minha mãe está presente. Então, a minha mãe é um motivo constante na minha vida, de alegria, sempre de alegria. Quando eu lembro das suas, eu começo a rir, porque eu as mereci, de alguma forma, eu as mereci. E essa coisa da poesia nasceu aí no sertão do Piauí. Sinés, você é escritor, professor, livreiro, apresentador, é multifacetado, mas a sua principal característica é ser professor. A primeira vez a gente nunca esquece. Como foi a primeira experiência como professor? Querem me fazer chorar. Eu estou percebendo que o projeto aqui é ver se eu choro. Eu tinha acabado de passar no vestibular de Direito, em 1969, e aí o presente que eu ganhei, uma carta de despejo. Cheguei na casa que eu morava no CCEP, que era uma instituição ligada a estudantes de nível médio, secundarista. Como eu não era mais estudante secundarista, era universitário, que nem havia na universidade ainda, recebi uma carta de despejo. Eu tinha 30 dias para sair da casa. Imagine você, desempregado e com a carta de despejo. E aí um amigo meu chamado Otacílio, de saudosa memória, disse, não fica desesperado não, rapaz, eu vou te levar lá, você vai virar professor. Eu digo, como é? Professor? Eu disse, você não ensina a gente aqui? As nossas lições de casa você não ensina? Você poderia ensinar isso também. Aí me levou no Elias Torres. Eu fui conversar com o Figueiredo, Francisco Figueiredo, que era o diretor do Instituto Elias Torres. Ele era diretor também de um colégio chamado Elvídio Nunes. Fui conversar com ele, disse à noite, passo lá no colégio para a gente conversar. O colégio ali no Joel Mendes, bem ali perto do Verdão. Eu cheguei e dei boa noite, ele disse, vamos aqui. Eu pensei que nós íamos a diretoria para conversar um pouco, ver como é que era. Ele entrou numa sala com 50 alunos, deu boa noite, disse, pessoal, esse é o novo professor de português de vocês, boa aula. Me diz se isso é possível, Dina. Resultado, eu tive tanto medo que eu disse, só tem uma coisa a fazer, falar sem parar, que aí ninguém me pergunta nada e eu me safo. E falei até não poder mais. Saí correndo da sala, não passei pela diretoria, nessa época eu estava morando aqui, exatamente aqui na Vermelha. Eu saí do Liceu até a Baixa do Chicão, mas com a vergonha, como se o universo inteiro tivesse visto o meu papelão ali fazendo aquela coisa ridícula. No dia seguinte, às 10 horas, o telefone toca. Professor Sinés. Ninguém me conhecia como professor de nada. Começaram a rir de mim. Quem é o professor Sinés aí? Quem é o professor Sinés? Eu cheguei lá, era o Figueiredo. Parabéns, está contratado. Os alunos adoraram a sua aula. Eu falei, meu Deus. O negócio está tão ruim que até aprendiz de camelô pode dar aula, ou eu sou muito bom e ainda não descobri. Como eu estava prestes a ficar na rua, eu entendi que era bom e fiquei. Agora, você também teve uma experiência como ator. Conte pra gente, os nossos telespectadores, que experiência fantástica foi essa. Eu criei um grupo chamado Teatro Popular do Piauí. O grupo tinha, entre outras pessoas, o jornalista Chico Viana, era o ator principal, era o galão Chico Viana, tinha o Moacir Feitosa, tinha o Lázaro Santos, Terezinha Solis e um garoto que o nome eu não me lembro. Eu escrevi uma peça pavorosa chamada Uma Noite Entre Miseráveis. Era um pastiche, uma mistura de Morte e Vida Severina com Dois Perdidos numa Noite Suja. E não podíamos apresentar o trem aqui em Teresina porque a censura não deixava. E nós apresentamos em Bacabal, no Maranhão. O prefeito nos pagou 300 cruzeiros, deu para um belo de um jantar. Mas aí eu percebi que vocação para ator nenhuma, competência para diretor, menos ainda, parei com a carreira por aí. Foi curta. Agora você tem uma grande vocação para agitador cultural e também para gestor cultural. Você deixou um legado de ações por onde você passou. Você poderia nos elencar e relembrar para os telespectadores do seu programa? Olha, essa coisa, digamos que eu seja um fazedor. Eu tenho essa compulsão de fazer, Dina. E as pessoas me perguntam às vezes, professor, fazer para quê? Fazer tanto por quê? Eu viajo no interior,
viajo para o interior, a Luísa Miranda viaja conosco, o Josué já viajou, às vezes para ganhar nada, na maioria das vezes, no caso do Cara Lerga, é ganhar nada, absolutamente nada, a não ser a alegria de fazer. E me dizem assim, o senhor podia estar descansando em casa. Eu falo para descansar tem a eternidade. Então, eu sou um fazedor de coisas. E ao longo da minha vida eu fui fazendo, mas fazendo muitas coisas. Eu promovi eventos aqui em Teresina impensáveis. Na época da ditadura braba, nós fazíamos o Chapada do Curisco, que era um jornal alternativo, um jornal de humor bastante pesado. Na ditadura braba eu trouxe ao Piauí 3 figuras que eram proibidas de aparecer no Brasil, na televisão. Eu trouxe o Plínio Marcos, você sabe, o dramaturgo, não podia aparecer em lugar nenhum. Eu trouxe o Enfio e trouxe o João Carlos Coentro, que havia sido torturado aí, quer dizer, sem apoio de ninguém, eu não sei como é que eu fazia, e fui fazendo coisas tantas e tantas e tantas que eu não saberia te dizer aqui. Eu não me lembro, não. Todas não. Mas não lembro, tem não. um evento que é o Salip, que está definitivamente na história do Piauí. Fale um pouquinho desse filho seu. O Salip é uma coisa curiosa. Na década de 90, no final dos anos 80, década de 90, eu criei o Língua Viva, que era um seminário de língua portuguesa para ajudar os meus irmãos professores. Eu trouxe ao Piauí todos os grandes gramáticos brasileiros, de Napoleão Mendes de Almeida, José de Nicola Neto, Evanildo Bechar, todos. E parei, porque não tinha condição, eu fazia esse seminário sozinho. E aí eu parei, quando foi em 2003, o Wellington Soares, o Nilson Ferreira e o Romero me procuraram para reativar o seminário. Eu disse, não topo não. Então vamos fazer um salão de livro e colocamos o seminário dentro. Eu digo, eu não. Aí eles disseram, me empresta o nome. Eu digo, empresto. Emprestei o meu nome, digo, se prestar para alguma coisa, podem usar. E com o meu nome, eles foram por aí abrindo portas. E, na verdade, os pais do salão são Romero, Nilson e Wellington. Eu emprestei o meu nome e quando eu entro numa coisa, eu entro para valer. Eu ajudo a fazer o salão ainda hoje, mas, na verdade, os pais são esses 3. E o livreiro Cinéas Santos? Nos fale dos seus sonhos como livreiro. Quais são os títulos que você ainda gostaria? Eu nem queria ser livreiro, não. Eu queria ficar dentro de uma livraria. Eu queria uma biblioteca, na verdade, eu não queria ser livreiro. Em 1976, eu publiquei Ciranda. O Paulo Machado organizou uma coletânea com 6 poetas do Piauí. Foi o primeiro livro que eu editei aqui em Teresina, colado com grude. E nunca mais... colado com grude. O livro é mimeografado, colado com grude. E aí comecei a publicar. A partir daí, em 78, nasceu a Livraria Curisco, com 4 sócios. A livraria cresceu. A mim cabia cuidar da boa imagem da livraria. Sim. A mim cabia cuidar das edições. Foram mais de 100 livros editados. Francisco Gil Castelo Branco, o primeiro romancista de expressão do Piauí, até Elias Paz e Silva. Dobal, Mário Faustino, Ogerrego de Carvalho, Assis Brasil, Paulo Machado, Graça Vilhena, todos, eu editei todos e tenho um grande orgulho. Dos livros que eu editei, apenas 2 eu não editaria hoje. Foi um grande equívoco meu. 2 livrinhos ordinários, mas ninguém acerta todas. Claro. Grandes livros. Querido, me diga uma coisa. Apresentar, você se descobriu como apresentador também com esse grande programa feito em casa, que é uma delícia, que é muito gostoso de fazer. Como é que você vê o programa? Como é que esse prazer de semanalmente apresentar esse programa? Para começo de conversa, eu não me descobri, foi o Jesus. Jesus foi a um evento lá na Oficina da Palavra e ficou impressionado com a facilidade com que eu falo bobagem. Quer dizer, eu falo bobagem com tanta naturalidade que parece que está tudo ensaiado. Não e é ele perguntou bobagem. se eu queria fazer um programa. Eu digo, eu não. E ele ficou, acabamos que faríamos, com uma condição. Eu digo, Jesus, sem pauta. O programa eu faço se for do meu jeito. Ele disse, sem problema nenhum. Então, para mim, isso aqui é uma conversa. Eu não estou fazendo programa nenhum, não tem impostação de voz, você já viu? Sim. Você está aqui, a gente conversa, você vem aqui, ninguém nem sai a coisa, né? E aí joga o que der no ar. Agora, eu sempre exigi a presença do Josué assim. Eu fiz a exigência. Quero um grande músico, que está aqui o Josué. Olha quero aí, um Josué. grande músico no meu programa, alguém que me ajude a fazer o programa. E isso desde o primeiro momento. Agora, em relação a público, você está longe de imaginar a surpresa que eu tenho. Me permitam contar essa aqui, Dina, que eu acho que é fundamental. Nós fomos a Santa Teresa e havia pessoas presentes
Quando chegou um garoto chamado Luiz, eu fiz uma palestra lá, quando chegou um garoto chamado Luiz, me pediu um autógrafo. Eu disse, autógrafo? Rapaz, eu não sou artista, não, eu quero um autógrafo seu. Aí me deu um caderno, eu escrevi alguma coisa lá, me disse, muito obrigado, eu sou seu fã, e eu aprontei uma coisa séria. Eu disse, rapaz, o que foi que você aprontou? Ele disse, minha mãe é evangélica, e ela, no horário do seu programa, ela quer ver uma outra coisa lá. Como só tinha um televisor em casa, eu arrumei um trampo, ele usou a expressão, arrumei um trampo, comprei um televisor desse tamanho, para botar no meu quarto, e agora não tem quem me peça de ver o senhor. Bom, você acha que isso é pouco? Mendigos, Josué testemunha, na rua, nós saímos às vezes, a Luana, que está aqui, é testemunha, a gente chega num local, 5 minutos depois chegou alguém pobre. Curiosamente, das classes mais humildes, pessoas mais pobres, chega o professor, obrigado pelo seu programa, eu ouvi tal coisa no seu programa, os intelectuais não. Raramente há... Não. Assistem, mas não confessam. Podem até assistir, mas eles têm um medo danado. Sabe qual é o medo que tem, Dina? Eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. As pessoas pensam que eu sou grosso, arrogante, tenebroso, pretensioso, estúpido e que qualquer poder que me dê mais, que você, se der mais poder esse animal, ele vai pensar que é Deus. Agora eu quero dar um testemunho, eu quero dar um testemunho. Eu, como editora da revista Cidade Verde, eu descobri o que todo mundo já sabia, o óbvio, que era um grande escritor, mas eu descobri um amigo, um querido, um gentleman, um cavalheiro. Muito obrigada pela parceria, mesmo. Então, as pessoas têm medo, os intelectuais pensam que me dão algum poder, quer dizer, não vamos aumentar o poder desse cara, mas que poder que eu quero? Para quê? Para que eu quero poder? Eu faço que nem o Darcy Ribeiro, eu só queria ser era Deus, qualquer coisa menos que Deus não serve. Então, Dina. Por falar em poder, sim, eu quero lhe fazer uma perguntinha bem capciosa aqui. Manda aí. São 50 anos de Teresina. Sim. Mas tem um outro casamento, além do casamento de Teresina, que é o casamento com a Dona Áurea, que já fazem 40 anos. 40 anos. Que segredo, qual é o poder que essa mulher tem de manter esse jovem ao lado dela esse tempo todo? Você sabe de uma coisa? A Áurea é a pessoa mais solidária, é a pessoa mais firme nas decisões, é a pessoa mais paciente que eu conheço. Porque tem dias que eu estou absolutamente insuportável. Eu sou agoniado, eu sou efervescente. E a Áurea faz yoga também, é bom lembrar isso, né? E deve me amar um bocado, porque do contrário não seguraria as pontas, não. Eu acho que sem a Áurea eu não teria feito nenhum texto do que eu fiz. Que fique bem registrado com todas as letras. Sempre fui sustentado por ela, quer dizer, os outros morrem de medo de dizer. Aquele cara vive à custa da mulher. E o cara, não, eu não, pois eu vivo à custa da mulher e muito bem, obrigado. E qual é o segredo para tanta vitalidade? Porque você é um homem ativo, proativo, sempre produzindo, sempre fazendo seus projetos e apresentando o programa, e escrevendo. De onde é que vem tanta vitalidade, Cinéas? Trabalhar muito, comer pouco e amar o bastante. Tchau. Agora é o seguinte, na revista Cidade Verde, nós preparamos um retrato da vida que eu, inclusive, trouxe aqui para o pessoal da produção para passar aí algumas fotinhas que a gente vai ver de um pouco da sua história, mas eu quero fazer aqui um ping-pong com você. Lá, manda. Bem suave, nada muito intelectual. Qual a sua maior conquista? A claridade da hora. Quem você gostaria de ser se não fosse você mesmo? Paulinho da Viola. Eu acho o Paulinho a figura mais nobre, mais bonita desse país. Que superpoder o Super Cinéas gostaria de ter? Nenhum poder. Eu tenho aversão a poder. Como o poder corrompe, um superpoder me tornaria um animal insuportável. Nem poder nenhum. Se pudesse viajar no tempo, voltaria para que época? Meados da década de 70, para jogar bola na Coroa do Parnaíba, que me dava um prazer que você está longe de imaginar. Jogar bola na Coroa do Parnaíba era a coisa mais agradável da minha vida, acredite. E você gasta muito com o quê? Eu gasto muito com o quê? Eu só gasto a paciência dos outros, eu não gasto com nada. Minha mulher me compra as coisas, as camisas me dão de presente, as camisas que eu me apresento aqui, tudinho é presente, eu não compro nenhuma, viu? Qual é um sonho de consumo ainda não realizado? Você tem? Sonho de consumo não realidade, continuar respirando sem ajuda de aparelho. Meu Deus, é a glória, é a glória, é a glória. O que é sagrado para Cinéas Santos? O meu trabalho. Sala de aula, por favor, a sala de aula é a minha igreja. Quando eu entro numa sala de aula, naquele momento aquilo é sagrado. Qual foi a maior tristeza e a maior alegria da sua vida? Não, tristeza não as tenho capaz de me macular, não tenho. E a alegria foi meu filho, o Hermano Nino, uma grande alegria. Não é? Eu nem pensava que eu queria filho, de repente aparece um e é uma alegria na minha vida. Muito, muito bom.
Ciné Santos por Ciné Santos. Um velho catingueiro, pretensioso, espaçoso e exibido, extremamente exibido. Uma frase de um grande autor que lhe defina. Um grande autor que me defina, aí eu não saberia te dizer não. Digamos assim, uma frase minha mesmo, um cara enrolado. Nasci no caracol e estou sempre me enrolando. Essa é a frase que me define. Para fechar, se o céu existir, o que você gostaria de ouvir de Deus quando você chegasse lá? Quem te chamou aqui? Volta infeliz. E eu voltaria correndo. Tudo bem, as mulheres, como diria, como é aquele cara baixinho, uma figura, Zé Trindade, mulheres, cheguei. Pronto, só isso. Hoje não tem nada Esse aqui. detalhe de mulheres a gente não pode passa tocar. por cima, porque nem a Dona Aura é tão tolerante que ela até aceitaria, mas as outras iam criar uma quizuma. Não, me deixa quieto, mulher, deixa quieto. Bom, eu só tenho a agradecer a você. Agradecer a você. Vamos chamar? A Luana. Venha cá, Luana, venha cá. Essa é a nossa forma de agradecimento para você. Epa, deixa eu ver aqui. E tem um cartãozinho. E tem até um aqui. Olha aqui, leia você. Eu vou ler esse cartão. Você. Obrigada por ter vindo. A Dona Aura. Aurita. Vindo a quê? A Terezinha. Terra. Vindo a Terezinha, vindo a terra, vindo a nossa terrinha. Não sou largado, não. O cartão está aqui. E eu complementaria. Obrigada por existir. Obrigado, Ana. De coração. Bom, a Dona Áurea é que não existe. Dina, muito obrigado, Querido, de muito coração. obrigada, Muito foi obrigado. um prazer, Uma alegria tê-la aqui. uma alegria. E mais 50 anos, tá? Com certeza, vou fazer melhor. Olha a Tá, cajuína. cajuína? Olha, bom, por favor, Luana, você toma por mim, a Dina também, e vou brindar com a garrafa aqui por Vamos dois. brindar. Tchan, 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 tchan. Ótimo. Luana tem que beber. Viu? Minuto só.